Olá, meus queridos amigos, nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Murders Houses. Assim, foi uma playlist, é uma playlist que realmente surpreende. Eu acho que nós colocamos o canal Spook Houses, Casas Assombradas, em um outro patamar de aprendizado sobre o mundo espiritual. Afinal, seriam realmente possíveis a influência de seres do mundo espiritual sobre nós para nos levarmos a cometer crimes, atentados, se matar ou realmente cometer atrocidades? Não se sabe. A ciência tenta chegar a análises psicológicas sobre o indivíduo, desequilíbrios emocionais, mentais, depressão, esquizofrenia, doenças que realmente possam vir a levar um ser humano a cometer crimes, sendo potencializadas por algo, um fator interno, um fator externo, uso de medicamentos, combinações de medicamentos com bebidas, drogas. Tudo isso é um fator de ignição para que um ser humano comum do dia a dia, uma pessoa boa e pacata, torne-se realmente um potencial criminoso e assassino. Será que isso pode ser aplicado ao mundo espiritual? Será que teremos realmente uma explicação lógica e plausível de que talvez seres, formas de pensamento, criaturas são capazes de influenciar um ser humano a cometer crimes? Aqui no Brasil, nós já vimos diversos casos famosos de "foi o cão que botou para nós beber". E, obviamente, tudo isso torna-se um fator questionável pela ciência e pela religião. A religião também tenta achar padrões comportamentais. Será que é plausível realmente uma pessoa que se diz possuída pelo demônio cometer crimes? Será que ela realmente está possuída por algo? Será que a Igreja Católica consegue justificar tais atos? Nós nunca saberemos. Mas é por meio dessa playlist, por meio desses conhecimentos que nós pegamos pela internet, pelos vídeos publicados, pela imprensa, pela equipe de jornalismo, principalmente americana, porque brasileira não dá para usar nada que nós tomamos strike. Mas casos que acometeram realmente há uma sociedade, há medos nos Estados Unidos. Será que podem ter uma influência espiritual? Que tipo de influência espiritual poderia fazer algo de cometer um crime, matar pessoas, se matar? É isso que nós vamos ver. A proposta dessa playlist, o Spook Murder Houses, é avaliar dentro de casas de pessoas que realmente cometeram assassinatos ou se mataram, se existem criaturas, seres, formas de pensamento ou qualquer tipo de fator que leve um ser humano a cometer um crime. De novo, nós não somos tendenciosos. Aqui não existe esse negócio de ser levado pelo emocional ao avaliar esses casos. Nós pegamos uma história, trazemos essa história para vocês e verificamos, por meio de um qualificado, clarividente, internacionalmente certificado, no caso eu, o que realmente está por detrás de uma cena de crime. Durante muitos anos, há mais de 15 anos, eu trabalho com técnicas que são desconhecidas no Brasil, mas muito conhecidas no Oriente, principalmente a China, o Japão, as Filipinas, a Índia. Técnicas capazes de poder verificar se realmente existem energias que nos levam a cometer crimes, formas de pensamento que levam o ser humano a potencializar sua fúria, tornando-se absolutamente cegos e só depois percebendo a atrocidade que cometeram. A proposta aqui é clara. Ninguém vai se sobressair nem na fé, nem na ciência. Nós somos imparciais e vamos trazer a vocês um conhecimento diversificado que tanto muitos psicólogos, psiquiatras podem utilizar para poder justificar realmente o que está por detrás de uma mente que aparentemente é inocente, mas dentro da combinação de N fatores, pode levar um ser humano a cometer atos indescritíveis. Dentro dessa playlist, nós não vamos trazer gore, cenas horríveis, atrocidades. Pretendo não trazer nenhuma dessas imagens a vocês. Nós vamos trazer somente um caso,
A partir desse caso, nós vamos avaliar a casa da pessoa, tanto a pessoa que talvez tenha sido vítima ou cometido a ação, e depois ver a energia dessa pessoa para ver se realmente existe algo que possa justificar um ato desse tipo. Eu não pertenço a uma religião. Antes que me perguntem, tio Spook, o que você é? Você é católico? Você é tendencioso a alguma fé? Não, eu sou budista, pratico o budismo e sou absolutamente neutro dentro de toda e qualquer religião, crença ou culto. O que nós vamos ver é puramente as energias, sem distinção ou aplicabilidade dentro de uma fé, um culto, uma crença, uma religiosidade. Então, por favor, respeitem, entendam e aprendam o que vai ser dito. Se preparem, porque hoje nós vamos trazer mais um caso para vocês. Desta vez, nós vamos trazer um caso que aconteceu no Arizona, nos Estados Unidos, um crime passional, um crime de insanidade de uma mulher que matou o seu ex-namorado de uma maneira brutal e sanguinária. Eu não analisei esse vídeo antes, eu simplesmente percebi que realmente a gente poderia utilizá-lo decorrência dos fatos. Algumas partes vão ser editadas para evitar qualquer cena que seja de desagrado ou de desconforto à plataforma e àqueles que assistem o YouTube. E nós vamos se ater somente aos fatos. Primeiramente, vocês vão entender o caso, depois nós vamos ver o julgamento dessa pessoa e depois a casa em questão onde o crime aconteceu. Será que existe alguma coisa dentro desta casa? Será que existe alguma coisa que possa justificar um ato tão absurdo ou na pessoa ou na casa em questão onde o crime foi realizado? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Jodi Arias Murder Scene. Vamos lá. Em 4 de junho de 2008, o vendedor Travis Alexander ele foi morto pela sua ex-namorada Jodi Arias dentro da casa do próprio Alexander, no Arizona. Arias, que é o nome da sua ex-namorada, ela foi condenada a um assassinato em primeiro grau em 2013 e sentenciada a uma prisão natural life. Eu acredito que tenha sido uma prisão perpétua na prisão do State Prison, ou seja, do próprio Arizona, em 13 de abril de 2015. Ou seja, ela ficou de 2008 até 2013 esperando o seu julgamento e depois ela foi sentenciada ali a natural life in State Prison. Aqui é complicado, né? Porque ele levou entre 27 a 29 facadas, ou seja, foram encontrados marcas de facadas, mais ou menos 27 a 29. Ele foi degolado e ele, ao final, ele sofreu um tiro na cabeça. Ou seja, esse cara, ou ele aprontou, ou ele se meteu com uma menina muito complicada de se lidar. This is Crystal. It is a Memorial Day 2016 on this blistering hot day in Arizona. It's almost 100 degrees. We decided today we were going to drive to the crime scene of the infamous murder Travis Alexander, killed by his girlfriend Jodi Arias. O que ela está falando hoje é um Memory Day, um dia de se relembrar, né? Então ela vai viajar até a casa onde aconteceu o assassinato do Travis pela sua ex-namorada. In 2008, June 4th, 2008, so it's almost 6 years to the day. Wasn't too far from our place, so we're gonna drive by and take a look. Os dois, Travis and Arias. Aparentemente um casal normal.
Olha que terno de mafioso, não é mesmo? Acho que aquela não é Arias, eu acho que pode ser a atual namorada, que foi a ex-namorada que matou. Bom, a gente vai ver. Eu acho que aquela lá não deveria ser, mas vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário. Ela é morena, ela não é loira, então essa daqui deve ser a atual namorada dele, a ex-namorada Arias é morena. Então, eu só queria fazer um comentário seguinte. Eu queria pegar a energia do Travis, só para mostrar para vocês o que acontece. Aqui é a melhor cena pra gente poder ver. Esse é o Travis que foi assassinado pela sua ex-namorada. Eu acho que todo mundo aqui tá vendo. A melhor maneira da gente ver realmente as imagens é assim. Tio Spook pequenininho fica muito... não fica legal. Sobre a energia de Travis, será que a gente consegue prever a morte de uma pessoa? Será que o mundo espiritual identifica que uma pessoa irá morrer naquele dia ou naquela hora? Será que existe algum registro que isso acontece? Tipo assim, um xizinho sobre ele, né? Opa, esse aqui vai morrer em poucos dias. Isso nunca foi visto, tá? Isso nunca foi previsto. É muito difícil existir uma marca sobre uma pessoa. Dentro de diversas religiões que acontecem, ou mesmo culturas orientais, a morte ela é vista de uma outra maneira. Quando um corpo de energia, ok? Então assim, nós temos um corpo de energia que se estende sobre diversas camadas ao longo de um ser humano. Quando energias que são nocivas ao ser humano, sejam energias que podem nos causar problemas, enfermidades, como por exemplo uma parada cardiorrespiratória, elas começam a se fazer presentes, elas vão comendo o corpo de energia até entrar na região das costas. Quando entra na região das costas, elas atacam o pulmão, o que justifica-se os problemas respiratórios, e depois pega o coração. E aí sim leva uma pessoa a uma parada momentânea. Essa energia, ela advém de muitas situações que ocorrem, sejam problemas naturalmente físicos, de doenças que são acometidas pelo próprio ser humano, ou mesmo problemas que vão acontecendo de traumas emocionais e mentais que vão desgastando o ser humano e vão fazer com que ele, vamos dizer assim, não personifique a doença, mas ele realmente assimile essa enfermidade. Um exemplo disso, eu posso dizer para as pessoas que muitas pessoas aqui, aproveitando esse ensejo, já se sentiram traídas. Todo mundo aqui já teve aquela sensação de, cara, eu estou me sentindo traído, ou eu acho que eu estou sendo traído, ou me falaram que eu estou sendo traído nesse exato momento. A pessoa personifica isso, ou seja, materializa essa sensação, sente a falta de ar, o aperto no peito. O emocional, ou seja, o mental, achando que eu estou sendo traído, eu acho que eu estou sendo traído, se materializa pela emoção da traição e que depois você sente no corpo físico essa doença. É mais ou menos esse processo, ok? Então o que acontece no Travis? Existem energias sobre ele, sem dúvida nenhuma, assim como existe em todo tipo de ser humano, até mesmo os animais. O Travis possui certas marcas e manchas no corpo dele por meio de tudo aquilo que ele viveu ao longo de sua história. Então ele tem um problema, aqui em volta da sua garganta, como se fosse algo que o sufoca. É como se existisse algo que já lhe fizesse mal e já estava, vamos dizer assim, surgindo como um problema e ele não conseguia resolver ou falar ou explicar às pessoas envolvidas dentro desse processo o seu problema. Na região das costas, entre os ombros e até metade do seu tronco, tá? Um bloco preto se faz presente nas costas. Então é como se alguma coisa estivesse sempre fazendo pressão sobre o emocional dele, ligado ao seu passado. É como se alguma coisa constantemente o importunasse, ou fizesse mal, ou tentasse sufocá-lo. Outra, a região do quadril. Essa região do quadril, quando nós lidamos com os princípios da acupuntura, estão ligados aos pontos principalmente da família. Esse ponto da família demonstra que existem perturbações, conflitos
ou situações familiares que ele ainda não conseguiu lidar, não conseguiu resolver ou estão se fazendo presentes. Então, por meio desta leitura, já podemos traçar um cenário de que existe uma situação conflitante relacionada à família e a algo que ele não está conseguindo lidar e que está se fazendo presente. Então vamos supor que existam já conflitos familiares aqui atrás dele. Ou seja, provavelmente ele já estava começando a enfrentar as situações com sua ex-namorada ou ver que a situação da sua ex-namorada estava se fazendo muito mais forte, ela sobre a situação atual dele. Atrás existe sim uma criatura muito incisiva. Essa criatura incisiva é o complicado. E agora a gente vai explicar uma outra parte para vocês. Todo mundo aqui já desejou mal a alguém. Não venham dizer que não, porque é mentira. Consciente ou inconscientemente, nós desejamos mal às pessoas. Sejam aquele cara que te fecha no trânsito, ou teu vizinho barulhento, ou realmente pessoas que te perturbam aonde você estiver, no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Quando nós desejamos mal a um ser humano e alimentamos esta maldade, nós projetamos a nossa intenção de que aconteça algo de ruim com essa pessoa. É inconsciente às vezes, nossa mente deseja aquilo e programa constantemente. Muitas pessoas observam um outro ser humano e falam, cara, eu quero que esse cara, perdão da palavra, mas morra. E constantemente você vai alimentando até que o cara sofre um acidente. Pode não morrer, mas a maldade foi jogada. Idem nesse caso. Nesse caso, foi projetada constantemente uma maldade para cima dele. É como se tivesse uma intenção sendo feita e constantemente alguém desejando o mal a ele ou arquitetando o mal a ele. E aí é que complica. Porque você personifica a sua vontade e você pode colocar qualquer ser do mundo espiritual, qualquer tipo de forma-pensamento, seres, obsessores ou qualquer energia contra uma pessoa. Esse ser, ele foi encaminhado pela sua forma-pensamento de desejo e ele vai agir sobre Travis. Ou seja, ele vai realmente ver a oportunidade de fazer mal a ele. Então, o que nós temos aqui é uma relação que nós vemos diariamente. Vocês fazem isso. Não tem como sair dessa situação. E esses seres do mundo espiritual, eles são jogados um contra os outros pelo mesmo pensamento, pela sua forma, pensamento criada de intensificar a maldade. Pensem nisso. Reflitam nisso. É sério. É sério. Eu tenho certeza que muitas pessoas agora estão refletindo dizendo: eu já fiz isso, eu já desejei mal a uma pessoa e realmente aconteceu, ou desejaram mal a minha pessoa e isso aconteceu. Isso daí não é trabalho, não é amarração, não é nada, é simplesmente o seu pensamento que é jogado contra uma pessoa e de uma maneira que vai se intensificando cada vez mais, ela vai gerando como se fosse um caminho condutor de seres, pensamentos, criaturas que vão sempre contra aquela pessoa que você desejou mal. E isso é um efeito bumerangue. Porque volta-se contra vocês. Vamos continuar. Lugar bonito, hein? In a quarter of a mile, take exit 190B on the right to Arizona 202 loop south. Take exit 190B on the right to Arizona 202 loop south. In 1 mile, take exit 32 on the right to Guadalupe Road. O lugar é lindo, né? Eles estão rumando para lá e aqui é o lugar onde aconteceu a cena do crime, tá? Então vocês veem que a polícia interditou com a faixa amarela de Crime Zone, né? E infelizmente é onde a situação conflitante ocorreu e nós vamos analisar. O que vocês vão ver é a situação real da casa no dia que aconteceu esse crime. A polícia entrou lá e notoriamente é um lugar que não é muito legal de se ver as cenas, mas são só sangue, tá?
Continue on South Signal Butte Road for about 1 mile. You know what's funny is the family that lives there now, it's a husband and wife and their 3 boys, bought the house in 2009, so a year after Travis was brutally murdered. It was a foreclosure, and it was funny because they were looking online for houses, and they saw this house, but they wondered why there were huge chunks of carpet missing from certain areas of the house. É uma idiotice, né? Ela fala que é engraçado porque essa casa foi colocada à venda logo depois. Eu não sei o que acontece, eu não sei se a família nos Estados Unidos é responsável, o Estado ele se apropria do imóvel quando acontece um atentado desse tipo e depois ele vende a casa. Eu ainda não sei, Estados Unidos, não sei se as regras são aplicáveis nesse sentido, mas a pessoa fala que a casa foi colocada à venda e foi uma família que acabou comprando esta casa, é um casal com 2, 3 filhos e eles acabaram comprando pela internet a casa e quando chegaram lá se assustaram, falaram, pô, mas a casa aqui tá faltando carpete, né? Eles tiraram os carpetes. Por que será, né? Ingênuo. E principalmente a casa estava mais barata de todas, né? Por que será? And little did they know that those pieces of carpet were being used as evidence. Oh, there's our GPS. É o que ela fala, entendeu? Eles não entenderam que esse carpete foi utilizado como uma evidência de que foi ali, o sangue, o DNA tá ali para comprovar que realmente houve o assassinato. Those pieces of carpet were being used in the trial as forensic evidence that they didn't even know. So I thought that was pretty wild. But according to the owner now, she said that they basically remodeled the whole entire inside of the house. Turn left onto East Elliott Road. They remodeled the inside of the house, so it doesn't look like it did when Travis owned the house, but still, you know, same foundation. It would give me the creeps, but... Next left onto East Elliott. Então ele fala que esse carpete, ou seja, o material da casa, foi levado como uma prova forense para poder explicar e justificar o crime, sejam as evidências de sangue, DNA e as análises de cabelo ou o que for, e aí eles tiveram que refazer a casa por dentro, ou seja, colocaram assoalho, colocaram uma outra estrutura na casa, mas a fundação do imóvel continua a mesma. We'll check it out here. We'll check it out here. Esse daí é quando o Travis ainda estava vivo. A mulher realmente estava descompensada, não é mesmo? Isso vocês vão ver quando a gente fizer a análise dela. Desculpem pelas imagens, mas de novo, não se envolvam, tá? É uma situação de crime. Esta é Arias, a assassina, tá? Morena. Nós vamos analisar ela durante o julgamento dela, tá? O olharzinho dela já não é tipo, olhou pra mim, eu te esfaqueio, hein? É meio uma situação complicada. Okay, so the address is East Queensboro. Wow, it's a nice neighborhood. In a quarter of a mile. Olha a vizinhança, que lugar lindo! Queensboro Avenue. Pô, eu devia estar lá. Arizona. Olha que lugar lindo. Okay, so I'm going to see if I can identify the house here. De novo, Arias, dessa vez de laranjinha, significa que ela já está na cadeia. Não tenho a menor ideia que é isso, pode ser o carpete. Provavelmente é o carpete. Agora tu chora, né? Que lugar lindo, hein, gente? I believe it's this one right here. Ela acredita que essa é a casa que aconteceu o assassinato. Yep. Says 11428. Yep.
É meio chato para quem mora lá, né? Toda hora carros parando, passando para ficar olhando. Driving down the road. That's it. Wow. Very haunting. Very haunting. Muito amaldiçoado, assombrada, né? Coitada, eu não... Eu sinto por isso, mas... That, again, is the crime scene of the murder of Travis Alexander. Jody, as we all know, is spending life in prison, rotting away like she should. Vai passar a sua vida na cadeia, Arias, remember, guys, to please be safe, be aware of your surroundings, and remember to always lock your door. Rest in peace, Travis Alexander, morreu em 2008, tá? Nasceu em 1977. Bom, é o seguinte, gente. Essa aqui vai ser a primeira parte desse vídeo. A segunda parte nós vamos ver o julgamento e depois nós vamos fazer a análise da menina e da casa, ok? De novo, tudo isso aqui faz parte de um aprendizado para que a gente possa entender o que realmente as energias podem fazer. Se realmente as energias do ser humano, as energias espirituais, formas de pensamento são capazes de levar uma pessoa a cometer um crime ou elas são um fator de ignição para que uma pessoa mude a sua personalidade e haja de uma maneira descontrolada, mesmo que por alguns minutos, e esses minutos são capazes de definir a vida ou a morte de um ser humano. De novo, sentem-se porque esta playlist é impressionante e vai realmente fazer muitas pessoas começarem a entender melhor todo o processo do corpo de energia de um ser humano e do mundo espiritual que os rodeia. Eu espero que vocês tenham entendido o contexto e realmente como a gente vai aplicar essa teoria, tudo isso que a gente aprendeu ao longo de muitos estudos dentro de um processo delicado como esse, tá bom? Para aqueles que querem passar por um processo de retirada dessas energias de sua casa ou mesmo de você, problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais ou o que vocês precisarem, lembrem-se, eu sou qualificado e certificado internacionalmente e posso fazer esse processo aqui no Brasil. Então, para aqueles que querem passar pela retirada de todas essas energias da sua casa ou sobre vocês, devem encaminhar essa solicitação de ajuda para limpeza de casas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o nosso canal, nós temos um sistema de doação pelo PayPal e o programa Seja Membros, no qual você doa R$8 por mês e ajuda muito o canal a continuar aqui dia após dia, nosso trabalho no YouTube. E o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nas continuações dos vídeos e obviamente no julgamento. E bons sustos a todos nós.